pessoal, beleza? Finalizado aí mais uma Olimpíada para o Brasil, né? Não só para os brasileiros, mas para todo mundo, né? Acabou aí o sonho das Olimpíadas. É um evento fantástico, né? Acho que todo mundo aí que é apaixonado por xadrez acompanhou. Para a gente que é organizador também, a gente fica bobo, né, com o evento, porque a estrutura de mesa, conexão, câmeras, entrada dos participantes, controle, anti-cheating, né, que é o programa de anti-trapaças, formato mesmo, de estar capitão, de estar técnico, de estar dirigente. Eles tinham área lá para ir no banheiro, para poder comer, para poder beber, enfim, toda uma segurança também para o evento acontecer. Então, assim, no geral, um evento incrível. É, é o maior evento que temos mesmo, assim, de contar com tudo, assim, né, de tecnologia, dos maiores nomes e tudo mais. Tem outros eventos que são eventos fechados, né, vamos dizer assim. Mas esse evento aí, disparado, né, é um evento incrível mesmo aí. Então, a gente coloca todos os olhos, né, a gente acompanha o Rafa Leitão falando, outros grandes mestres falando também, né, que acompanham agora, mas já participaram, né. É um evento que, por mais que tenha disputa de título mundial, tenha candidatos, tem outros eventos aí, mas esse evento, de certa forma, aberto, né, para todos os países, reúne muita gente e tudo mais, né, então é muito, muito legal. Na passada aqui, vou tentar não fazer um vídeo muito longo, né, mas então aqui é a delegação brasileira, nós temos aí as meninas à esquerda, né, o time absoluto à direita, e tem algumas dirigentes no meio. Eu, na verdade, né, não conheço, né, mas a mais à direita, né, a diretora, acho que a primeira secretária da CBX, né, a Maice Macedo, ela é árbitra FIDE também, atua nos eventos lá no Nordeste, né, conheço só de fotos, né, e as duas do meio eu não conheço, não tem nada falando qual que é a função delas, ou se, enfim, se é uma coincidência, às vezes pode ser que elas nem sejam brasileiras, porque o rosto não é familiar. Depois, se alguém conhecer elas, né, depois comenta aí pra gente saber quem que é. Aqui no Facebook tem algumas coisas também, mas deixa eu só... meio torto aqui, né, mas... tem outras fotos aqui também, né? O Darcy Lima, né? Que já foi presidente da CBX, hoje ele é delegado representante, né? Vice-presidente da FIDE América também. E ele teve uma reunião, né? Com o ministro do Esporte do Brasil, né? E depois levou, né? Esse pedido para o presidente da FIDE, né? Que é essa foto aqui, para pleitear aí as Olimpíadas no Brasil, né? Então seria um negócio assim incrível, né? Vamos ver o que vai rolar. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo específico disso, mas tem uma conversa, né? E foi totalmente estratégico, né? Ele está presente lá nas Olimpíadas para poder tentar conversar, né? Não só com o presidente, mas com outras figuras de importância, né? A nível mundial, né? E é isso, né? Tá falando aqui da candidatura e tudo mais. É, falou aqui que o Brasil terminou em segundo lugar entre as Américas, né? Na categoria aberto, absoluto, e em quinto lugar no feminino, né? E também reforçou aqui que os destaques foram para a Júlia e para o Quinte, né? Foram os brasileiros que fizeram mais pontos, né? Vamos dizer assim. Vamos ver aqui no Tias Results. Deixa eu ver se eu não estou tampando. Na verdade ficou zoado, né? Então, corrigir aqui. Pronto. Tá, então vamos dar uma olhada aqui no Tias Results. Eu vou tentar falar de algumas coisas fora o óbvio, tá? Então tem muitos canais aí que estão falando aí das partidas, estão falando realmente o time da Índia, o que fizeram, aconteceram, né? Eu vou tentar falar de coisas assim fora do comum, coisa mais técnica, né? Em relação ao favoritismo aqui, né, ó, as equipes 1, 2, 3 e 4 ficaram aqui mesmo, né, no topo, então não mudou muita coisa. É claro que a variação de rate aqui era muito baixa, né, então poderia realmente acontecer o que aconteceu, né, elas variarem aqui as posições. O time da Indy estava muito firme para ganhar mesmo.
eles tinham um pouquinho menos de média de rating, né, do que os Estados Unidos, mas os jogadores estavam voando, né? Então, não tem nada demais isso aqui, né? Bom, eu queria falar sobre as normas, sobre as possibilidades, tá? É interessante que esse evento aqui, eles conseguem, eu não sei como que faria para fazer isso aqui, mas é, a- é aquela coisa, né? Quem atua diretamente aí com os sites consegue fazer coisas a mais do que a gente não consegue, né? Mas, por exemplo, essas categorias aqui, elas são colocadas nas Olimpíadas, né? Mas elas ficam bloqueadas. Por exemplo, eu mexo nesse mesmo programa, mas eu não consigo criar esses menus aqui, tá? Mas para vocês entenderem, tinha disponível 2 títulos direto de candidato a mestre e de mestre FIDE no evento, tá? Então tinha que cobrir pelo menos 50% dos pontos em 7 partidas para candidato a mestre. E para mestre FIDE tinha que fazer 6 em 9, tá? Então essas pontuações. E aqui era independente, tá? O adversário seu podia ser grande mestre, podia ser um capivara, não importava. Se você cumprisse esse requisito, você ganhava o título, tá? Olha que interessante, muita gente conseguiu o título de candidato a mestre, tá? É absurda a quantidade de nomes aqui. Tá em ordem alfabética, né, de sobrenome, mas é muita, muita, muita gente, né? Muita gente. 119 para ser mais preciso, né? E isso aqui na verdade, quem fez, né, os árbitros lá que fizeram a comissão, eles verificam, né, quem atingiu aqui o mínimo e quem não tem nenhum título, né, e é candidato a mestre, né, ou tem um título feminino, que é o caso dessa moça aqui, que ela já tinha um título feminino, então ela ganha um título absoluto de candidato a mestre, tá? Cumpriu o requisito aqui, mínimo de 7 jogos e fazer pelo menos 50%, tá? Deixa eu ver aqui se teve alguém que não conseguiu cumprir. Acho que todo mundo, né? Todo mundo aqui. Acho que aqui não teve problema, não. Mas em rodadas anteriores, né? Por exemplo, na oitava rodada, coisa do tipo, tinha gente que estava pendente, né? Tinha jogado, por exemplo, 6 partidas, né? E ficava faltando pelo menos mais uma para completar 7, né? Então aqui não aconteceu isso, todo mundo aqui cumpriu esse requisito, tá? Quando eu falo que ganha o título, pessoal, você não vai receber na sua casa o título e tudo mais, né? Você precisa solicitar através da sua federação, entrar com um pedido, falar, olha, eu cumpri o requisito, né? Tenho direito ao título de candidato a mestre. E aí tem que se pagar uma taxa, tem que mandar uma homologação, passa por assinaturas, né? Não é assim automático, né? Muito tempo atrás era meio automático isso, assim, você conquistava e você ganhava, né? E aí agora divide um pouco as opiniões, né? Mas eu sei que demanda um certo trabalho, tudo, né? Mas ele tem que pagar para poder ter o título, enfim. Mas é comum, tá? Os países todos cobram esse. Eu acho que o pagamento está mais no trâmite mesmo, de passe e meio, vai para homologação, passa pelo secretário, passa pelo presidente da CBX no Brasil, e ele envia para a Federação Internacional, passa também lá para confirmação e tudo mais. Então, essa frequência, né, de e-mail, vai para lá, vai para cá, colhe a assinatura do presidente nacional, depois envia para o internacional. Eu acho que as taxas estão mais relacionadas a isso, né? É igual uma taxa de cartório, né? Tem que pagar isso, tá? O de Mestre Feed já foram bem menos, né, que conseguiram. Deu um total de 23 pessoas. E o mesmo esquema, né? São jogadores que não têm título ou que têm título inferior. No caso aqui, eram jogadores que tinham título de CM, poderiam, né, obter aqui o título de Mestre Feed direto. Tinha que fazer 6 e 9, né? Requisito mínimo. Mas teve gente aqui que fez 7,5 e 9, 6,5, né? 6,5 e 9, 6,5 e 10. Porque na verdade a porcentagem era 65%, tá, pessoal? 65%. Aí 65%, 6 em 9 dá 66%, também é válido. Então 6,5 em 10, 6 em 9. E acho que 7,5 em 11 também dá. Mas aqui ele não precisava ter feito 7,5 em 11, né? Em algum momento, provavelmente já estava com. Ah, tinha feito 6,5 em 10, na verdade, né? Na rodada anterior. Alguma coisa assim. Beleza? Então aqui tem menos. Deixa eu ver se tem algum aqui da nossa região. Não tem ninguém aqui, né? Da América do Sul, coisa do tipo. E aqui as normas de GM e de MI. Tá aqui
unofficial, né? Porque na verdade tem que fazer algumas contas para confirmar, né? Não tem nenhum brasileiro nessa lista, mas aqui a gente vê alguns sul-americanos, né? Então aqui no Paraguai fez 6 em 9, o Antônio Miron. A gente tem aqui da Venezuela também, ó, Samid Eduardo, Norma Edmir. México, né? América Central, América do Norte, alguma coisa tem também alguns aqui, né? Moldóvia, né? Tajiquistão, os dois jogadores da equipe, né? Ó, Equador, Angola, né? Que é um representante da língua portuguesa. Não está na África, Irlanda, Cazaquistão. Não, esse aqui é o Quirguistão, né? Não é Cazaquistão. Japão. E aqui do Uruguai, ó, o Facundo Vasquez, né? O Facundo Vasquez jogou um campeonato aqui no Brasil, o Pan-Americano. Ele é novo, né? Deve ter 20 anos, 19 anos, alguma coisa assim, ou até menos, não sei. Mas, ó, representando aqui o Uruguai, 6 em 9. Então, bem menos, né, pessoal? De GM mesmo teve pouquíssimos, né? A Mongólia, México e Moldova, né? E Japão. O curioso é isso aqui do Japão, né? O Japão não tem tradição, né, no xadrez. E, se eu não me engano, não tem nenhum jogador no Japão que é grande mestre. Esse cara conseguiu a norma, né? Se, se ele vai ter alguma coisa. Não, deixa eu ver aqui o Japão. JPM. Vamos ver. Bateria escondida, ó. Tem várias propagandas aqui de dor no joelho. Vamos ver aqui. Esse cara aqui, né? 2.602 de performance. Incrível, né? Mas é isso mesmo, né? No Japão não tem tradição. O cara fez um bom torneio mesmo, né? Ganhou aqui GM, empatou. 4 vitórias seguidas. E acabou perdendo aqui para um GM, né? Magador GMs. Depois de novo. Realmente. Super torneio aqui, né? Bom, então é isso. Antes de mostrar ali os brasileiros, também tinha os prêmios também por tabuleiro. Então aqui o Gucash e tudo mais. Bom, o Brasil chegou a figurar na lista, né, de possibilidades aqui de título de medalha de tabuleiro, né, no tabuleiro 3. O Renato Quintiliano chegou a dormir um dia aqui como o terceiro melhor do tabuleiro 3, né. Depois, desde o começo estava aqui no top 10, subiu, desceu um pouco aqui. E depois do empate, acho que foi 2 empates seguidos do Quinte, ou um empate, alguma coisa assim. Aí ele figurou em oitavo, sétimo lugar. E aí, com a derrota, né, na última rodada, ele sumiu da lista aqui, simplesmente. Tá? Fez uma performance de 2.597. E tô chutando aqui, mais ou menos 30º lugar, 25º lugar, alguma coisa assim. Se tivesse a lista completa aqui, poderia ver o Quintiliano mais ou menos nessa colocação, né? Que eu lembro aqui, assim, de destaque, né? O Alan Pichot, que é argentino, né? Tá morando na Espanha e já se naturalizou espanhol. Fez um mega torneio, ó, 2.750 de performance. E assim, é o mais perto da gente, né? Vamos dizer assim. O resto da galera aí, Europa, né? Europa e Ásia ali. Ficou difícil para os sul-americanos, né? Vamos dizer assim, né? E tem alguns nomes dos Estados Unidos, né? Mas sul-americanos mesmo, a gente ficou devendo, né? E aí foi interessante que criou também a questão dos grupos, né? Eu acho que faz a segunda Olimpíada ou a terceira que tem os grupos, né? E a intenção é premiar grupos. Então, por exemplo, por rating, tá? Então, vou até abrir aqui para vocês terem uma ideia. Aí fez o download, né? Não quero imprimir, não. Vou dar um zoom aqui. Mas só para vocês terem uma ideia, né? Criar os grupos. Então, no grupo A, dividiram aqui. Na verdade, eles dividiram mais ou menos em 38, 40 países, né? Aqui depois que eu não sei por que eles dividiram em menos. Quer dizer, mais gente dentro do grupo, né? Mas o grupo A e o B deu 38 certinho, né? E aí. Então, esses países, todo mundo disputa, né? Pelas medalhas ouro, prata e bronze. Mas depois, quem não conseguir ficar, disputa pelo grupo, né? Então, grupo A, grupo B. Na última Olimpíada, pelo rating, o Brasil tinha entrado no grupo A, não sei se é tanta vantagem assim, né?
A gente tinha entrado no grupo A, aqui nas últimas colocações, mas tinha. Então ele disputava o grupo A. E aí, nessa vez, ele estava disputando o grupo B, né? Então, em teoria, era o favorito do grupo B. E aí, de fato, recebe mesmo medalha, vai para pódio e tudo mais. Seria algo incrível para o Brasil, né? Se tivesse conseguido aqui beliscar alguma coisa. E aqui no grupo C, ó, a gente já está vendo aqui o Equador, tá? E eu vou voltar lá agora no Notícias Últimas e dar uma olhada. Então, no grupo A, o que aconteceu? A China, ela ficou em quarto lugar geral, né? Então, os 3 primeiros países receberam lá a medalha geral. E aí depois a China, Sérvia e a Armênia, que ficou respectivamente quarto, quinto e sexto lugar no geral, acabaram ficando como campeãs, né? As 3 primeiras equipes aqui do grupo A. Então é tipo um prêmio de consolo, né? Daí você fala assim, mas por que ele já não premia os 6 primeiros, né? Porque na verdade poderia outra equipe do grupo B, grupo C, poderia estar aqui também, né? Então o grupo A ficou isso. No grupo B, o Brasil com 14 pontos, né? O Brasil precisava de um empate nessa última ou uma vitória histórica, né? Fazer 16 para ser campeão. O critério do Brasil estava muito bom, né? Provavelmente, se o Brasil tivesse feito 2-2 na última rodada, seria campeã mesmo do grupo A, né? Porque o critério está bem melhor do que esse Turcomenistão aqui, né? Terminou em 7º lugar, não pegou pódio, não pegou medalha. E o grupo C, o que foi interessante, né, que eu comentei, foi o Equador, né? Então o Equador fez 13 pontos, né? Fez 1 ponto a menos que o Brasil, mas ele estava no grupo C. E no grupo C ficou com a medalha de ouro, né? Na frente aí do Zimbábue e do Tajiquistão, né? No grupo C. Teve certa disputa, assim, né? Aqui, ó, 12, 13 pontos ficaram bem disputados. Todos os grupos, né? Fizeram essa questão da divisão dos grupos foi muito legal. E o grupo D e o grupo E, daí já é uns países assim que alguns são até difíceis de pronunciar e eles ainda estão em inglês ainda, né? Aí fica um pouquinho mais difícil de eu pronunciar. Mas aqui o Sri Lanka ganhou o grupo D e o grupo E foi esse país aqui que eu nem sabia que existia, que é o Myanmar. Não sei onde fica. Tem alguns poucos países que são algumas bandeiras, né? Que são estados, como é que eu vou dizer assim? Tem a União dos Deficientes, enfim, tem alguns representantes, tem algumas equipes que são assim, tá? Aqui, né, Hong Kong, na China e tudo mais. Eu não lembro agora Hong Kong como é que ficou na parte política, se virou um estado igual ao Vaticano ou se ia ser devolvido para a China ou não, enfim. Então tem algumas coisas aqui que estão meio voando, né? Mas no total, deixa eu ver aqui. No total, a gente teve 197 equipes, aqui ó, dos refugiados, tá vendo? Então tem algumas equipes que são meio complicadas, assim, não sei necessariamente se são países ou não, tá? Mas aí teve a dos refugiados, as propagandas, vamos tirar. E no feminino teve um pouco menos de países, tá? Bom, deixa eu só passar aqui pelo Brasil, então, né? E a brincadeira, né, que eu ia fazer com vocês era a questão dos títulos, né? Então, a gente tem uma ideia aqui. O SUP, por exemplo, ele tomou 13 pontos negativos, né? E em relação à performance, ele fez 3,5 pontos, né? Jogando no tabuleiro 1, ele não fez performance mínima, né? Para conseguir o título, né, de candidato a mestre, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Porque o título de candidato a mestre, ele não verifica a força, né, do jogador ali, né? Mas ele verifica só a porcentagem. Então, o SUP no primeiro tabuleiro não conseguiu fazer os pontos mínimos, né? Para candidato a mestre nem para mestre feed. O FIER conseguiu, né? Fazer aqui a pontuação para conseguir candidato a mestre, mas também não conseguiu pontuar o suficiente, né? Para mestre feed, por exemplo, para ganhar o título, né? Claro que isso aí é balela, né? Mas precisa fazer as contas certinho, mas eles estão com uma rate performance muito bom. Então, jogou como se fosse, né, um mestre internacional, coisa do tipo. Né? Só para a gente ter como base. Tá?
O rate performance, na verdade, ele quer dizer isso, né? Olha, joguei como se eu fosse um mestre internacional, coisa do tipo, tá? O Renato Quintiliano terminou aqui, né, com praticamente 2.600 de performance, e ele conseguiu uma norma de grande mestres, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, ele cumpriu os requisitos, né? Ele fez muito ponto, né? Fez 8 pontos. Ele cumpriu com os requisitos para título de candidato a mestre, de mestre FIDE, e fez norma, né? De grande mestre e mestre internacional. Então, ele chegou aí no máximo possível de coisas, né? Então, ele já tem o título máximo, então, assim, não fez assim, nada de diferença para ele, né? Mas é muito bom você poder jogar um torneio e jogar acima do seu esperado, né? E jogar como se fosse um grande mestre, né? Então, ele coloca o título dele à prova, né? Olha, esse torneio eu joguei como se eu fosse um grande mestre, né? Então, isso com certeza é muito importante. O Diego jogou um pouco abaixo, né, do que seria um mestre internacional, cumpriu dos requisitos, ele conseguiu fazer uma pontuação aí para candidato a mestre, mas já não conseguiria o título direto de mestre FIDE, por exemplo. Tá? Eu acho que ele ficou. É que ele precisava ganhar a última rodada, tá? Mas com esses 5 e 9 ele não fez norma de mestre internacional. Ficou faltando ponto aqui. Ele teria que ter feito. Talvez se ele tivesse feito 6 em 9, ele teria feito norma de MI. Tá? E a norma de GM ficou difícil para o Berardino. E o Lucas não jogou jogou muito poucas partidas, né? Só 5 partidas. Então ele não conseguiu nem cumprir o requisito, né? De mínimo de 7 para candidato e 9 para as normas e também para título direto de mestre FIDE. Mas no geral aqui sai positivo o Lucas e o Diego e o Quintiliano. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nos jogos, né, do Quintiliano. Então ele teve uma média de rating muito boa, né? 2.500, 2.350, mesmo no tabuleiro 3. A média de rating aqui seria suficiente para a norma de grande mestre. Já o Diego no tabuleiro 3 e 4, ele teve um pouco de dificuldade no rate dos adversários, né? Então ele jogou esse de 1.890. Para o cálculo poderia subir esse rate, né? 2.200. Mas ele precisava de uma média de 2.280 e aqui 2.223. Essa aqui ajudou muito, né? 2.700. Aqui um pouco abaixo de novo, aqui ajudou. Esse aqui já não dá mais para recuperar porque já recuperou nesse, então diminui a média. Esse aqui atendeu a média, esse aqui e tal, mas ficou faltando mesmo essa última, né? Essa última aqui jogou com esse jogador lendário, né? Uma Mediarov, joga na Elite há muito, muito tempo, né? Acho que já chegou a ser top 10 ou até top 5, alguma coisa assim. Porque ele tá meio parado e o rate dele tá absurdo de alto, né? 2.730. Acho que ele chegou a quase 2.800, não sei se chegou a 2.800. E foi isso, né? Então aqui um pouco do Brasil, né? Um pouco das estatísticas e tudo mais. E no feminino, não vou repetir aqui as coisas todas, né? Mas também mesma coisa, tem o título de candidato a mestre, 50%, 65%, e as normas, né? Das normas, vamos ver quem conseguiu. Foi bem menos, 13 pessoas. Tá? Vamos ver se teve alguma norma do nosso, não, né? Nenhum americano aqui, né? Sul-americano, né? Conseguiu norma. Mas olha, teve duas aqui que conseguiram normas no absoluto, do Cazaquistão e da Hungria, né? Normas absolutas, né? Norma de GM é muito difícil, né? Porque não tem muitas jogadoras GMs, né? Mas só pra gente ter uma ideia. Vamos ver aqui. 17 GMs, né? Número razoável, sim. Mas para MI já tem 55, né? Então a gente está falando aqui de 60, 72, né? Para WGM 120, então a chance de você cair com alguma WGM, né? Que era no caso era uma intenção, né, das meninas, a Juliana Teral, a Katia e a Júlia Moreira, né? A gente está falando de 120 pessoas que você pode ser emparcerado aí, então elas tinham chance. Vamos dar uma olhada aqui nas meninas, eu vou finalizar o vídeo, tentar ficar só aqui mesmo no Brasil, porque tem muita coisa. Nossa, se a gente for clicar aqui em todas as opções aqui e falar sobre as coisas todas,
é muito legal. As Olimpíadas é muito, muito massa. Bom, a Juliana Teral fez um bom torneio, tá? Ela foi, ela foi até melhor do que a Júlia, vamos dizer assim, né, em porcentagem, porque se você for ver, ela tinha mais rating e ganhou mais pontos, né? Então ela se superou mais. E o rate performance também, né? Deu 100 pontos a mais de rate performance, né? Mas em relação à pontuação e de ser decisivo e tudo mais, a Júlia fez 8 pontos, né? Muito parecido com o esquema lá do Quintiliano, né? De fazer muito, muito ponto, né? Então, acaba que é aquela jogadora ali no time que vai sempre ajudando, né? E a Juliana jogou só 8 partidas, foram 3 partidas a menos, né? Então, ela compareceu menos no tabuleiro. Mas as duas chamaram a atenção, né? Vamos ver se elas... O que ficou faltando, né? Primeiro, o rate performance, né? Para a WGM são 2.400 de rate performance, né? Então, só bater no olho aqui e ver que ficou longe, né? A Juliana, ela não chegou a nem cumprir os requisitos, né? Porque ela jogou com uma GM e uma MI. Então, precisaria de mais um titulado de alto calibre, né? Que a gente está falando seria WGM, MI ou GM. Né? Então, ficou faltando. A média também não estava legal. A Juliana teria que jogar mais uma partida, né? Ela não jogou o mínimo de 9. Mas a média de WGM 2.200, alguma coisa assim. 2.200, acho que é 2.200. 2.210, alguma coisa assim. Mas teve essa jogadora, essa, né? Teve essa aqui também, essa. Teve vários jogadores ali que, que precisaria ser mais hate, né? E aí as Olimpíadas, a vantagem é o seguinte, né? Quem tá jogando nos primeiros tabuleiros, que a equipe tem que fazer ponto para poder você jogar sempre lá em cima. E quem joga nos primeiros tabuleiros acaba pegando jogadores de rating alto, né? Então é uma vantagem. Porque toda equipe, qualquer país que seja, pode ser o menor país do mundo lá, né? Ele tem pelo menos um, dois ali que tem bastante rating, né? Às vezes não consegue levar uma equipe com 4 grandes mestres, mas você consegue levar pelo menos um, dois ali que tem um rating alto, que tá em crescimento, né? Então a chance estava assim com as meninas nos 3 primeiros tabuleiros, né? Pensando nas normas. A Cartier, a Cartier também não tem requisito, ó, foi uma MI e uma WGM, né? E de novo da questão dos ratings, né? Eu tava vendo no lugar errado, né? Esse aqui é o performance, o rating que tá aqui. E também jogadores de 1.700, 1.900, 1.936, 1.600, jogadoras ainda não tinha tanto rate também para colaborar. E a Júlia no tabuleiro 3 é uma missão ainda mais difícil, né? Porque sempre as equipes, né, 99% das vezes elas colocam em ordem de rating, né? Então, se para as meninas no tabuleiro 1 e 2 o rating já era baixo, quando chegava na Júlia, o rating era um pouquinho mais baixo também, né? E mas eu não sei se foi estratégia das equipes e tudo mais. Ah, não, a Júlia jogou mais também, né? Mas a Júlia conseguiu cumprir os requisitos, ó, 2, 3 e 4. Jogou um 4 aí, WGM para cima. Mas faltou média de rate e a pontuação da Júlia estava até que ok, né? Ela fez 8 em 11. 8 em 11 seria mais ou menos 6 em 9, né? Talvez precisa fazer as contas, né? Mas talvez ela chegou na rodada 10 ali e com alguma chance em matemática, mas precisava que as adversárias tivessem um rate mais alto, tá? E por último, as meninas aqui, né, as estreantes, a Isabela Tamarose e a Clara Dias, elas estão jogando muito, muito bem, né? Talvez pesou um pouco as Olimpíadas para elas, né? Aquela tensão ali de estar no mega evento e tudo mais, porque o que elas estão jogando aqui dentro do Brasil, assim, espetacular, né? A Tamarose jogou um evento que eu organizei, um evento absoluto, e ela foi campeã, assim. Então, ela tá jogando muito, muito bem, né? Sempre jogou, né? Sempre jogou muito bem. E o rating dela não esconde, né? Mais de 2.000 pontos e tudo mais, né? Mas ela sentiu jogar as Olimpíadas.
as meninas acabaram sentindo mesmo, jogaram abaixo do que elas estão acostumadas a jogar. Não é nem porque a gente está cornetando, não, mas é porque elas jogaram abaixo mesmo do que elas costumam render, né? E elas vão para casa com um saldo negativo bem pesado aqui, né? Então a Clara está tomando 85 de rating e a Isabelle 65, tá? Elas ficaram longe também dos títulos direto, né? Elas já cumpriram os requisitos para se virar candidato a mestre, tá? Elas simplesmente não solicitaram, às vezes não tem interesse, ou enfim, mas elas podem solicitar o título de WCM, mas eu acho que o sonho era o de mestre feed, né? Mestre feed normalmente quem consegue acaba solicitando mesmo, como eu falei no outro vídeo, né? Eu conheço 99% das pessoas que tiveram a oportunidade, elas pedem, é um título assim muito legal, né? Mas aqui a Isabelle tinha que ter feito pelo menos 3,5, né? Para poder pedir o título da 3,5 em 7, né? Alguma coisa assim, para pedir o de CM. E o de Mestre Feed aqui ficou faltando muito ponto, né? Faltou 4 pontos aqui. E a Clara também. A Clara poderia ter tido algum tipo de chance, né? Porque ela não jogou 3 partidas, né? E essas 3 ela poderia ter feito 4,5, né? Faltava um pouquinho mesmo. O Mestre Feed tem que fazer ponto, não tem jeito, né? É um título direto, mas não é fácil. E falando de títulos diretos, né? Se eu não me engano, a que eu lembro, assim, que conseguiu em Olimpíadas foi a Vanessa Gazola, né? Ela tem um título de WCM e o dela foi isso de 50% em Olimpíada, tá? Jogou umas Olimpíadas atrás. E que mais? Eu acho que a Vanessa Feliciano fez uma norma de WGM uma vez em Olimpíadas também, né? Então é um evento que dá essas oportunidades mesmo, jogam muitas pessoas com título, né? E, e aí seria mais ou menos isso, tá? Bom, mas é isso, eu acho que o pessoal volta com bastante experiência, né? É uma, é uma equipe aí que foi, né? Aparentemente, o pessoal bem unido, postou bastante foto e tudo mais, né? Imagino ali os momentos de treinamento, né? Tudo mais. É, a equipe, né? As duas equipes, assim, né? Eu acho que mais o absoluto que o pessoal sentiu, né? Porque a gente tem 15 GMs e poderia ter outros GMs e tudo mais, mas tem um processo seletivo, assim, bem definido. Então, só não participa quem não quer mesmo, né? Então, é um pouco de desculpa aí dos outros grandes mestres, né? As regras estavam claras aí para eles participarem, por alguns motivos, talvez financeiros, políticos e tudo mais, familiares, eles optam por não participar do processo, né? Então, não tem muito que a gente reclamar, né? E já no feminino, a equipe, para mim, não foi indiscutível, né? É, em algum momento, eu acho que na lista de março, né? A equipe do que foi para as Olimpíadas era exatamente as 5 melhores do Brasil. Então não tem nem discussão, assim, né? A Clara chegou a perder um pouco de rating, mas quando ela conseguiu a vaga, ela era tipo número 5 do Brasil e a Tamarosa era 4 e as meninas são as 3 primeiras. Então, assim, não tem muito o que fazer. Eu acho que o feminino, assim, se eu fosse dar aquela cornetada também, né? Porque pra gente que tá do lado de fora é mais fácil, né? Mas se fosse dar uma cornetada, no geral a equipe feminina jogou abaixo, né? Teria que fazer mais pontos e pelo rating, né? E no absoluto foi acima da expectativa, né? A equipe estava ranqueada um pouquinho mais para baixo, melhorou, conseguiu fazer pontos em equipes importantes, mas de fato foi decisivo os jogadores menos experientes, né? Vamos dizer assim, né? Teve bastante ponto aí. A não ser a última que o Lucas Cardoso perdeu, mas ele e o Quintiliano estavam fazendo um torneio impecável. O Diego é a segunda Olimpíada que ele participa, mas tá jogando mediano ok, né? Tava jogando dentro do rating dele, vamos dizer assim. Teve uma partida só que ele perdeu para um jogador de 200 pontos a menos, mas também isso pode acontecer. E a expectativa era sempre foi, né, no SUP e no FIA, né, pela experiência que eles têm, pelo rating que eles têm.
e não conseguiram impor resultados, né? Tiveram dificuldade para ganhar as partidas e tudo mais. Fizeram menos pontos, né, do que o tradicional, mas sempre eles, como eu falei, né, as equipes normalmente dos adversários, no mínimo toda equipe tem pelo menos 2 GMs ali, né? Tem 2 jogadores muito fortes e tudo mais. Então eles que estavam na frente, né? Então o Sup e o Fear tinham sempre a missão ali de bater de frente, né? E eu vou fazer um outro vídeo, mas já dando um spoiler, né? Que mexeu muito o rating, tá? Tanto nacional quanto internacional. Então eu vou fazer um outro vídeo depois explicando para que patamar que a gente vai chegar, né? O que a gente espera aí para a próxima listagem de outubro.